Louvar, Jesus, pela tua graça, pelo teu favor, Pai, pela tua bondade, pelo teu Espírito, pela tua direção. Pai, nós invocamos o teu nome sobre esse lugar. Pai, que o teu Espírito, Senhor, nos conduza nesses dias pelo Casa de Paz, e nós tenhamos, Pai, em nome de Jesus, em 2026, nesse ano, Senhor, uma colheita sobrenatural. Por isso nós oramos e declaramos, Pai, a tua graça e o teu favor, em nome de Jesus. Amém? Pode assentar. Sobre a prestação de conta, ficou alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Nós estamos aqui, enquanto o José está aqui, para nós esclarecermos. Alguém tem alguma dúvida? Não? Podemos ir para o treinamento? Projeta lá para nós lá. Se quiser perguntar, nós abrimos aqui sem nenhum problema. Irmãos, nós estamos começando a nossa Casa de Paz de 2026. Quem aqui foi abençoado com a Casa de Paz em 2025? Deixa eu ver se tem alguém aqui. Tem? Ó, 1, 2, 3 famílias, 4, 5 famílias que foram abençoados com Casa de Paz. Deus, Ele nos deu esse projeto do Casa de Paz por uma questão muito simples. Porque nós entendemos que a igreja, ela funciona no prédio da igreja e de casa em casa. A igreja, ela sempre funcionou no prédio e de casa em casa. Amanhã vou falar sobre isso, a parte bíblica, a parte, vamos dizer, eclesiástica do processo. Hoje eu quero trabalhar mais uma capacitação mesmo, um treinamento mais prático de como que funciona o Casa de Paz. Então amanhã, com toda a igreja, nós vamos trazer essa ministração, esse embasamento bíblico acerca do Casa de Paz. Mas o Casa de Paz foi um projeto que o Senhor nos deu para nós levarmos também o Evangelho às pessoas de uma forma que nós fôssemos além da célula, porque a célula ela tem um propósito mais de consolidação. Então na célula é mais um consolidar daquelas pessoas que já são ganhas, que já foram ministradas, né, que já foram abençoadas. Mas o Casa de Paz, ela é extremamente evangelística. Então, quando nós falamos de Casa de Paz, nós estamos falando com o objetivo claro, objetivo de alcançar pessoas que não são crentes. Amém? Então, quem é o alvo das pessoas que nós fazemos o Casa de Paz? É quem ainda não conhece Jesus. Então, o nosso evangelho é levar esse evangelho da paz àqueles que não conhecem Jesus. Então, a primeira coisa que você precisa saber acerca do Casa de Paz, que o objetivo dele é alcançar aqueles que ainda não conheceram o Senhor Jesus. E eu quero passar aqui algumas dicas acerca do Casa de Paz. Tem alguém aqui que não sabe nada do Casa de Paz? Levanta a mão, deixa eu ver se tem alguém. Só 1, 2, só 2, o restante já deve saber um pouquinho, né? Quem aqui fez algum Casa de Paz ano passado? Deixa eu ver. Uma boa parte. Uma boa parte. Então você que fez, você já está um passo adiante, já sabe como fazer. E eu vou ministrar depois, durante a semana, gravar algumas aulas, do passo a passo de como faz o Casa de Paz, baseado aqui na nossa realidade. Então, o que acontece? É muito importante que você aplique o Casa de Paz à realidade daquilo que você está lidando, que você está enfrentando. Por mais que nós temos alguns princípios aqui que nós não abrimos mão, o aplicar, ele depende muito do lugar, da cidade, depende da família que você está inserido e assim por diante. E o ano passado, eu não sei quantos Casas de Paz eu fiz, eu acho que foi 3 ou 4 Casas de Paz nós fizemos. 1, 2, 3 eu tenho certeza que eu fiz. Nós fizemos 3. Das 3, acho que todas as famílias, de alguma forma, experimentaram milagres. Todas as 2 se converteram, batizaram e estão dando frutos aqui. Amém? Então, o terceiro está semeado, veio no culto, mas ainda não batizou. Mas está vindo. Foi uma porta que se abriu também. Então, o que nós temos experimentado com Casa de Paz? Está aqui o Felipe, que foi o meu primeiro Casa de Paz. Primeiro ou segundo? Foi o segundo, nós começamos o outro. O segundo foi gerado, já está liderando uma célula, já ganhou uma outra família, que é o Edmilson mais a Vitória, já tem uma célula lá na casa deles, né? Já começou essa semana, né? Essa semana já começou,
Então, frutos do Casa de Paz. Então, o Casa de Paz, na verdade, ele é uma forma, né, que Jesus, de fato, fazia com o Evangelho. Então, não é algo que a gente está inventando, né? Isso já, desde quando Jesus começou, ele começou o Casa de Paz. Mas, como eu disse, amanhã eu vou trazer esse embasamento bíblico sobre isso. Estou trazendo aqui uma questão prática. Amém? Tem muitos irmãos também que eu visitei, eu não fiz o Casa de Paz, mas a gente colocou um líder, né, de célula ali para fazer o Casa de Paz, né? O Dimar, mais fugiu o nome da irmã agora. Meire, estou lembrando Miriam, é Meire. Também foi frutos do Casa de Paz, começamos, fomos lá, fizemos a visita, o Hermes mais a Fabiane concluíram. São pessoas que já estão aqui sendo treinadas, né? Outras pessoas também, que foram frutos do Casa de Paz, né, que também estão aqui. Então, qual que é o fator determinante para que a gente tenha sucesso no Casa de Paz? Eu vou trazer hoje aqui algumas dicas práticas, daquilo que eu experimentei, daquilo que eu fiz, daquilo que eu vi, né, no batismo de ontem. Teve uma lá que foi fruto do nosso Casa de Paz, né, Beto? O Beto fez comigo, Casa de Paz lá na Vaninha, algumas vezes ele foi, outro foi o Rodrigo, outro foi a minha esposa, ele foi assim, ainda fomos fazendo. Mais alguém que foi comigo? O Rafael não está aqui, né? O Rafael também foi comigo. Nós fizemos o Casa de Paz, as duas filhas batizaram, ela ainda não tinha batizado e ela batizou ontem. Então, o Casa de Paz, como eu digo, ele é extremamente frutífero. Mas você vai ouvir por aí os testemunhos das pessoas que foram abençoadas com o Casa de Paz. Então nós trabalhamos de que forma? Nós fazemos uma parceria entre o Casa de Paz, a célula e o encontro. Então o nosso objetivo com o Casa de Paz é fazer com que essa pessoa tenha uma experiência com Deus nessas 7 semanas, experimente o milagre. Todos os Casas de Paz que eu fiz, irmãos, milagres aconteceram. Tem a ver, porque o pastor está fazendo? Não, todos que fazem o Casa de Paz, milagres acontecem, de restauração, né? Eu lembro da primeira Casa de Paz que nós fizemos, a Larissa estava querendo engravidar, e ela não conseguia, estava angustiada com aquilo, nós oramos, por incrível que pareça, algumas semanas depois, acho que 2 ou 3, 4, eu sei que foi na semana que a gente orou, foi a semana que de fato ela engravidou. Ela fez as contas depois e disse, foi realmente no início do Casa de Paz, né? Então, isso, muitos outros milagres que nós vivenciamos, né? O outro irmão, ele tinha algo que ele queria, que ele estava há anos lutando. Na segunda semana, o milagre aconteceu, que ele pediu. O principal objetivo do Casa de Paz dele aconteceu. Todos os Casas de Paz, que eles abriram as portas para nós, e eles realizaram os pedidos, a oração naqueles dias, naqueles 2 meses, aconteceu. Amém? Então eu quero dizer para você que fazer Casa de Paz é você ir até a casa de alguém e orar, para que ela experimente milagre, ela tenha uma experiência com Deus. Então pode acreditar, se você for, milagres vai acontecer, porque não tem a ver com você, tem a ver com aquilo que Deus quer fazer na vida daquela pessoa. Então, quando há uma necessidade de milagres acontecer, milagres acontecem, e na vida daquelas pessoas que não conhecem Jesus, esse é o lugar mais propício de você experimentar milagres, porque é na vida dessas pessoas que milagres acontecem. Então eu quero trazer algumas dicas aqui para que você tenha sucesso no Casa de Paz. Então tudo começa com um planejamento. Por que nós estamos fazendo isso aqui? Lançando, para a gente se organizar, né? Então você vai saber passo a passo como funciona, como que é, você vai passar para a sua célula, você vai compartilhar isso para outros amigos. Então o nosso objetivo é fazer com que todos tenham clareza de como que funciona o Casa de Paz. Então, o Casa de Paz, ele começa com um planejamento. Diga para o vizinho aí, planejamento. Então, para evangelizar também precisa de planejamento. Jesus fez isso. Lá em Lucas 10, projeta para mim, não precisa projetar não, você vai atrapalhar aqui. Lucas 10, diz que Jesus separou 72 discípulos de 2 em 2. Então, ele separou, ele antes tinha treinado tudinho e os enviou. Deu direção de como fazer, tudo isso. Amanhã nós vamos falar justamente sobre isso. Mas Jesus organizou toda uma equipe para fazer os Casas de Paz. Então, primeira coisa, você não faz o Casa de Paz sozinho. Se você está fazendo sozinho não é Casa de Paz. Pode ser discipulado, pode ser outra coisa, mas não é Casa de Paz. Então, o Casa de Paz você faz com 2 pessoas, você faz com parceria. Então, Jesus enviou de 2 em 2. Então, se Jesus enviou de 2 em 2, é porque tem uma lógica disso.
Isso tem valor, isso tem importância. Então, tem que ser feito de 2 em 2, né? Então, pode ser você e sua esposa, pode ser o casal. Agora, se não é o seu casal, eu recomendo que você vá com a pessoa do mesmo sexo. Então, arruma um parceiro. Se é homem, arruma alguém para ir com você, um parceiro de oração. É mulher, arruma uma mulher para fazer esse casa de paz com você, ok? Então é sempre homem com homem, mulher com mulher, a não ser que seja casal, ok? Combinado? Amém? São coisas importantes. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou de 2 em 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares aonde ele estava prestes a ir. Então esses discípulos iam na frente, e à frente de Jesus preparando o caminho para ele, para que quando Jesus passasse, eles fossem recebidos. Então é isso que nós fazemos, nós vamos até as casas, para que essas pessoas conheçam Jesus, e abra sua casa, não para nós, mas para o Senhor Jesus, amém? Pode voltar lá os slides, não precisa colocar os textos não, senão depois vou voltar os slides, é uma luta. Então forme uma dupla de semeadores da paz, ok? Essa é a parte importante. Você já tem aí uma ideia de quem você quer que faça com você o caso de paz? Levanta a mão aí, quem já tem uma dupla formada? Deixa eu ver. Você e o Espírito Santo não vale. Então o primeiro passo é, forme a sua dupla. Você pode ter mais de uma dupla, né? Você pode fazer uma dupla com casa de paz de um, outro caso de paz você forma outra dupla, então forme a sua dupla. Então ore a Deus. Então ore e jejue para que você faça as coisas debaixo de uma percepção do Espírito. Então, irmãos, uma coisa importante, que antes, no domingo do dia 25, nós vamos falar sobre isso. Nós não vamos nunca ter sucesso evangelístico se a gente não orar e jejuar antes. Nós não teremos sucesso evangelístico fazendo as coisas com a força do nosso braço, fazendo de forma natural. Então o sucesso de casa de paz está na sua oração, no seu jejum, por essas pessoas que você vai ministrar na vida delas. Então por isso que a partir de amanhã, nós já vamos começar o nosso jejum, vai ser a semana de jejum, de oração, onde você vai orar para Deus te dar uma dupla, para ter essa parceria de ministério, você vai começar a orar para Deus dar às pessoas. Então você não vai para qualquer lugar, você não vai, tem uma pessoa ali só porque, né, você achou interessante e tal. Não, a gente vai porque o Espírito nos direcionou. Se você ir debaixo de uma direção do Espírito, sabe o que acontece? O teu casa de paz vai ter sucesso. O sucesso do casa de paz, ele não vem quando nós fazemos da nossa forma. Se você orar e buscar a direção do Espírito, não, eu vou fazer debaixo de uma direção do Espírito, te garanto, Jesus não vai te enviar para um lugar que não vai ser frutífero. Ele não vai te enviar para um lugar para você perder o seu tempo. Então, ore a Deus para que você não perca o seu tempo. Não que a palavra de Deus, como diz, ela não volta vazia, mas quando eu falo perder o tempo, é de não gerar frutos. Por quê? Nós temos aprendido, quem aqui já leu o livro Centro do Coração de Deus? Deixa eu ver. Você precisa ler ele. Se você não leu, leia esse livro, leia de novo. Todo ano você precisa ler ele. Compartilhe ele lá no grupo da igreja em PDF. Leia ele. Nós temos ele aqui também ainda, alguns, né, em papel. Ele fala de um princípio. Nós somos chamados para quê, irmãos? Quem lê o livro sabe. Qual que é, o que é que está no centro do coração de Deus? Gerar filhos. Então o que que conta como fruto? Filhos gerados e filhos que permanecem. Jesus disse que frutos não é aquele que você batiza, não é você evangeliza, batiza. Frutos é aquele que permanece na vida da igreja. É aquele que permanece dando fruto, é aquele que, como fez o Felipe, né? O Felipe foi um fruto que eu gerei e permaneceu. Porque ele já gerou outros, e assim sucessivamente. Então frutos é aquilo que permanece. Então você vai gerar essas pessoas e vai inserir elas na vida da igreja e acima de tudo vai fazer com que elas também se tornem frutíferas. Então ele entendeu, já gerou outro casal já entendeu, está gerando outros e assim vai. Esse é o evangelho. Nós nos tornamos filhos, amadurecemos e então geramos novos filhos. É como uma família, né? Seu pai te gerou, mas sua mãe, você cresceu, amadureceu, criou sua família e gerou filhos, e os seus filhos vão fazer o mesmo. Então espiritualmente é da mesma forma. Agora, como que nós geramos? Nós geramos com a força do nosso braço. Nós geramos de que forma? Nós geramos, diga para o vizinho, nós geramos através de jejum e oração. Por que é mais fácil fazer as coisas? Porque você não precisa orar, né? Precisa vir tocar aqui, você não precisa orar, né? O Ravel consegue tocar o teclado aqui sem orar, sim ou não, Ravel? Você precisa orar.
Só você repetir, repetir, ensaiou. Agora, para gerar, para alguém se converter, do que você precisa? Aí você precisa de orar. Não tem outra forma para que uma pessoa nasça de novo, é orar e jejuar por ele. Entende onde que está a chave do Casa de Paz? Sabe por que o Casa de Paz funciona? Porque nesses dias, antes, durante o processo, você vai orar por eles. Então, nesse processo, eles vão experimentar milagres. E a hora que eles experimentar milagres, eles entregam a vida deles para Jesus. É muito simples. Tudo que um ser humano precisa é ter uma experiência com Deus. Tudo que nós precisamos para ter um encontro com o Senhor Jesus é experimentar um milagre. Uma vez que Ele toca na nossa vida e a gente experimenta um milagre, a gente se entrega. Amém? Então, primeira coisa, não faça isso de forma natural. Não faça, eu vou lá compartilhar a palavra, o Espírito Santo que se vira fazer o resto. Não. Nós oramos, nós jejuamos, quando nós entendemos que filhos só são gerados com jejum e oração. Então, como nós geramos filhos espirituais? Jejum e oração. Então, essa semana é uma semana de jejum, você vai jejuar mesmo, vai orar, o prédio vai estar aberto aqui todos os dias, das 18 às 19, você vai orar na sua casa, você vai levantar de madrugada. Se você quer mesmo a conversão dessa pessoa, que você está orando por ela, você vai orar e vai lutar por ela, você vai jejuar por ela, você vai clamar por ela, para depois você ir lá ministrar na vida dela. Então, a gente não vai ministrar simplesmente de forma natural. Nós fazemos isso é fazer com a força da carne. Você não está fazendo nada pecaminoso, mas você não está fazendo na dependência do Espírito. Então, quando nós fazemos na dependência do Espírito, é quando nós fazemos debaixo de jejum e oração. Então, eu estou batendo nessa tecla, porque Casa de Paz é isso. Você vai lá orar com eles. Você não vai dar um estudo bíblico. Pastor, eu não tenho conhecimento. Não importa. Você não vai lá ministrar estudo. Estudo, ele vem aqui para o curso de maturidade, no CTL, e os outros cursos que a gente tem. Casa de Paz é oração. Você vai lá para orar e ensiná-lo a orar, ok? Então, depois você vai estudar as ministrações, tem lá o texto para você ler, quanto mais você ler ou ouvir a palavra, mais aquilo vai descer para o teu coração. Mas primeiro, é jejum e oração. Depois você vai encontrar os filhos da paz. Então nós chamamos as pessoas pela qual nós vamos alcançá-los de filho da paz, mas não é nós, é Jesus que chamou. Ele diz, onde tiver um filho da paz, entre lá e ministre a paz sobre eles. Não recebendo, vá para outra casa. Então esse termo filhos da paz foi o próprio Jesus, que deu. Então você que semeia, você é o semeador da paz. Nós que recebemos somos os filhos da paz. Ok? Então forme a sua dupla. Você não pode fazer sozinho. Faça uma lista de pessoas que você vai procurar para propor que receba o Casa de Paz. Então faça uma lista, comece a orar por elas. Crie uma lista, pode ser aí no seu celular mesmo, no seu WhatsApp, ser na sua agenda. Já começa a colocar os nomes, vai orando por elas. Então essa semana é a semana que você vai orar. Você ainda não vai abordar elas ainda. Você vai orar por elas, você vai pedir, Senhor, é ela mesmo, é ela que o Senhor quer que eu vá. Peça confirmação, coloca algumas listas, aborda e vai orando. Mas primeiro, faça uma lista das pessoas que você quer. Porque com certeza no decorrer do ano, Deus já colocou para você algumas pessoas para você alcançar esse ano, sim ou não? Eu falei, esse ano não vou fazer Casa de Paz. Eu vou ajudar os irmãos a acompanhar, ajudar os discipuladores a supervisionar. O que aconteceu? Não consegui. Esses dias Deus me levantou um pouco mais cedo para orar. Eu estava orando e Deus colocou uma pessoa na minha oração. Ora por ele, fala com ele. Na hora ele falou, faça o Casa de Paz com ele. No dia da oração, ele veio aqui, eu falei com ele, falei, eu vou fazer com você. Porque eu entendo que às vezes a gente quer uma coisa, a gente planeja uma coisa, mas o Espírito nos dirige para outra. Talvez você está com o nome de uma pessoa, aquela que eu quero ganhar, mas o Espírito está querendo te enviar para outro lugar. Por isso você tem que orar e jejuar. Porque aonde o Espírito te enviar, vai dar frutos. Pode ter certeza disso. E frutos que permanecem. Então faça uma lista e ore. Agora, na primeira reunião, afirme que o propósito ali é orar por milagres. Você não vai ali mudar ele de religião. A primeira coisa que você tem que fazer é tirar isso do coração dele. Nós não estamos lá para mudar, porque o pessoal fica com medo, vai mudar de religião. Não, nós não temos religião. Nós cremos em Jesus, amém? Jesus é a nossa religião. Então nós não queremos mudar ninguém de religião. Se porventura ele não tem nenhum e quiser vir, será bem-vinda. Mas o nosso objetivo não é mudar ninguém de religião. Tudo que nós queremos é que ele conheça Jesus. Porque se ele conhecer Jesus, ele conheceu a verdadeira religião. Aí onde ele congrega, onde ele fica, a adesão é dele.
Agora, é claro, você criou vir com ele, ele vai vir com você, é natural, é automático. Mas é importante você deixar isso claro, que você está ali para orar por milagres, estabelecer os princípios de paz no coração deles. Amém? Alguma dúvida aqui? Não? Se tiver alguma dúvida, só levanta a mão, porque às vezes você deixa para passar lá na frente, e você não lembra depois. Michael. Não pode, ué, se ela é sua mãe, pode. A ideia nossa, o Marco perguntou se ele pode chamar a mãe dele por ser mulher. Pode. Você não pode chamar outra pessoa, porque aí fica uma coisa ruim, né? Você corre riscos. Então, mas é sua mãe pode. Pode, sem nenhum problema. É muito importante que os semeadores da paz não se contentem em evangelizar apenas uma pessoa. Então você tem um alvo, que é o quê? O filho da paz. Então, por exemplo, desse último caso de paz que eu fiz, eu tinha um alvo, uma pessoa, o homem, ele foi o que mais demorou. Agora que ele firmou os passos, está firmando ainda os passos. Mas eu fiz com ele. Aí o que aconteceu? Veio toda a família. As filhas batizaram, agora a esposa batizou, e agora ele que está voltando e reconciliando. Eu tinha o alvo 1, mas ganhei os outros 3 primeiros da família, para depois ele vir. Então não fica só olhando um, às vezes você atira numa coisa e fala assim, cara, eu vou ganhar aquela pessoa, mas as pessoas em volta, né, vão ser atiçadas também, às vezes dá frutos mais rápido que o outro. Então tenha em mente, você não vai ganhar só um, você vai mirar um, mas pode ter certeza, você vai acertar a família inteira, vai acertar os amigos e assim por diante, ok? Então tenha isso em foco, o objetivo de Deus é salvar toda a casa. Prepare-se para cada reunião, orando pelos pedidos, porque eles vão estabelecer os pedidos. Você vai chegar lá, o que você quer que Deus faça na sua vida? Que milagre você quer que aconteça? E enche teu coração de fé, diga, nós vamos orar e milagre vai acontecer. Esse irmão mesmo, ele precisava de um milagre. Ele já estava anos lutando, na segunda semana aconteceu. Já compartilhou comigo, pastor, o milagre já aconteceu. Eu falei, é só o começo. Terão muitos mais. Então, acredite nisso, que Deus vai usar você para fazer milagres, através da oração, através dos pedidos. Então ore pelos pedidos, né? Estudando o texto que será compartilhado sempre. Ore e estude o texto que você vai ler. O texto que eu falo é o texto da Bíblia, na chavinha. Pega, eu esqueci o meu lá no escritório. Edna, pega para mim aí um kit do Casa de Paz aí, vê se tem um sobrando aí. Ficou dentro do carro. Tirei do escritório e ficou no carro, piorou. Isso, deixa eu mostrar para os irmãos aqui, que ainda talvez não tenha nenhum contato com o Casa de Paz. Nós criamos ali um painel do Casa de Paz, você já viu, né? Esperando o café ali. Já é estratégico. Então está chegando 50 kits Casas de Paz. Então o que acontece? Ele tem um custo, e se eu deixo livre para os irmãos pegar de qualquer maneira, nós não aguentamos. Pega, às vezes está sem propósito, sem direção, ele custa R$10 o kit. Então vai estar o QR Code da igreja, vai lá, faz o Pix de R$10 e pega o seu kit. Ninguém vai ficar observando se você vai pagar ou não. A gente crê que você é crente. Por quê? Terminou, a gente vai comprar mais, a gente vai sempre abastecer ali. Então R$10 não fica pesado para ninguém. Se você não tem também, não tem problema, pega lá e semeia, ok? Mas não é possível que você não tenha R$10 para pagar o kit. Então R$10 para você não fica pesado. Mas para o caixa da igreja fica, não fica, José isso? Sempre fica. Porque a gente tem muitos compromissos. Então, R$10 para você não pesa, né? Pegar 3 kits, R$30 não pesa, né? Mas às vezes você deixa para toda a igreja e isso fica pesado. Pastor, não tem dinheiro em hipótese alguma, pega lá, senão o problema vai estar lá, mas o QR Code vai estar lá para você fazer o pagamento. Então você chega até o Filho da Paz e você vai entregar esse chaveiro, você fica com as chaves. E você não vai dar tudo de uma vez. Deus não faz isso, Deus não dá tudo de uma vez para a gente. Você vai chegar lá e vai entregar as 7 chaves. Você vai entregar de uma por uma. Então, na primeira semana que você faz, são 8 semanas na verdade. A primeira você vai lá para abordar ele. Você vai lá, conversa com ele, ora com ele, fala, você não quer firmar isso para 7 semanas? Não, a gente vem aqui, nós temos um projeto chamado Casa de Paz. Quero. Falei, então semana que vem nós começa. Vamos continuar o Casa de Paz. Então, na outra semana, que é a primeira lição, aí você entrega esse chaveirinho do Casa de Paz e entrega uma chave. Quem lembra qual é a primeira? Está aqui, ó, escrito conversão, e está o texto bíblico. Lucas 19, do 1 ao 10. Então é esse texto que você vai estudar.
para que Deus fale ao seu coração e você compartilhe lá. Mas o que importa lá não é nem muito que você compartilha, é você ler o texto e conversar com eles, o que você achou do texto, o que falou o teu coração, algo muito simples, mas no final orar por eles. Então você não vai lá ministrar estudo, você vai lá orar por eles, ministrar sobre a vida deles. Por mais que nós temos todas as ministrações aqui pregadas, depois nós vamos resgatar elas no YouTube lá. O ano passado a gente pregou todas elas, tem uma pregação aqui no culto domingo sobre cada um desses assuntos. Então, conteúdo para você compartilhar com seu filho da paz não vai faltar, fica tranquilo, tá bom? Então, uma vez por semana você entrega a chave. Então você vai lá, entrega a chave para ele, ministra, compartilha com ele, e já deixa amarrado a próxima semana. Então já deixa uma chave com ele da segunda semana. Ó, está aí esse texto, estuda ele. Então ele vai estudar durante a semana aquele texto, para vocês compartilhar junto naquele dia. Então se você puder colocar o seu filho da paz para estudar também a lição antes, melhor. Se você não quiser entregar a chave antes, passa o texto para ele ler antes. Aí quando você chegar, você entrega a chave. Mas a chave você entrega uma vez por semana. Compreendeu? Muito simples, muito fácil. Para que isso aqui? Para você gerar esse compromisso. A chave é só para você gerar um compromisso, que ela está simbolizando todos os princípios de paz que Deus tem para nós. Alguma dúvida? Só na hora da prova? Tem prova não, né, irmão? Descobrindo os filhos da paz. Como saber quem é o filho da paz? Pastor, como que eu vou fazer para ter certeza que eu não vou perder o meu tempo? Primeira coisa, você nunca perde o tempo quando você está compartilhando a palavra. Você vai perder o tempo se ele não te quer lá. Porque Jesus disse, se a pessoa não querer, não é para você insistir. Se a pessoa não quer, o que você faz? Você vai para outra casa. Então se a pessoa não quer que você esteja lá, não vá para outra. Então o casa de paz é para quem quer. É para quem de fato deseja. Se ele quer, e você semeou a palavra, pode acreditar, frutos vão ser gerados, vão ser germinados. Então como que eu descubro o filho da paz? Primeiro, comece testemunhando, né, a quem está mais próximo de você. Às vezes é um familiar, às vezes um amigo. O que eu oriento para os irmãos? Isso não é regra, mas se você tem algum familiar que você queira ganhar, Jesus disse que o profeta não tem honra na sua própria casa. Então você vai ter mais dificuldade de ganhar a sua família, principalmente se você for novo convertido. Por quê? Porque as pessoas estão olhando para o novo convertido e dizendo, vamos ver até quando. Esse cara mudou agora, está querendo que mudar a minha vida também? Então você tem que ser sábio em relação à tua família, principalmente, como eu disse, se você é novo convertido. Ore pela tua família, mas coloque outro para fazer. Faz uma parceria, dá para você fazer uma troca. Talvez, com certeza, tem pessoas que querem ganhar a família aqui. Eu faço na sua família, você faz na minha. Converse. Então a ideia de nós criarmos aqui, vamos criar depois lá as duplas, vamos colocar no grupo de WhatsApp, tudinho, tudo certinho. Depois no aplicativo da igreja lá também, o seu líder de célula vai te ajudar a preencher tudinho os filhos da paz, vamos pegar os contatos. Por que nós fazemos isso? Para eu orar com vocês. Então todos os filhos da paz que estão estabelecidos lá, nós vamos estar em oração nesse tempo. Então enquanto você está fazendo, nós estamos orando. Então você não está sozinho nesse processo, mas isso aí o líder de célula vai te direcionando. Depois tem lá no aplicativo, vai ter lá disponível para você preencher um relatóriozinho de sua casa de paz, aonde que é, quem é o anfitrião, o telefone dele, e nós vamos estar orando por eles juntos nesse processo. Então comece testemunhando a quem está mais próximo de você. João 1, 41 e 42 diz assim, este achou primeiro a seu irmão Simão, e disse-lhe, achamos o Messias, e levou seu irmão a Jesus. Então talvez a sua família, você ir lá e ministrar na sua família, né, talvez você não consiga, vai ter bloqueio, mas leve, né, consigo outra pessoa para ministrar, e talvez na família dele você inverte. Então o ideal é sempre que você ministre com os amigos, não com os familiares, que os de fora ministre com a sua família, porque vai ter mais autoridade, né? Como eu disse, se você for um crente mais maduro, talvez você tenha respeito e autoridade na sua casa, mas o novo convertido não tem, eles olham para você com desconfiança, né? Até porque você deve ter aprontado muito. Fala, será que mudou mesmo? Vamos ver até quando, né? Então acaba perdendo a autoridade. Então, com a família, eu também tenho dificuldade de lidar com a minha família, está tudo certo, todo mundo é assim. Não que você não ganhe a sua família, mas é mais difícil. Então a gente tem que ser sábio. Jesus falou, né, que a gente, né, não tem honra na nossa própria casa. Então Jesus falou isso porque é verdadeiro. Então você vai ter mais dificuldade. Não que você tenha que desistir da tua família, você tem que lutar de forma diferente, de forma sábia. Então olhe para os seus amigos e veja as pessoas à sua volta. Esteja atento às necessidades das pessoas. Uma coisa importante, né?
Se você já passou pelo caso de paz e foi abençoado, é só você começar a testemunhar. Mas esse aqui para mim é o mais importante. Sempre vai chegar alguém até você contando um problema, falando de uma necessidade, falando de uma dificuldade. Essa é a oportunidade que você tem de falar: Deus tem uma oportunidade. Um problema no casamento, uma enfermidade, brigando em casa, cônjuge bebendo, sei lá, tantas coisas que poderiam acontecer, problema no trabalho, crise financeira. Se ela é evangélica desviada, ok. Mas se ela não é desviada, está congregando tudo certinho, o caso de paz não é para isso, né? Então aí você tem que... Nós até conversamos, nós trouxemos também um kit para isso. Vai vir um kit do Derrubando Gigantes. Aí é um outro trabalho que você faz. Não é o do Casa de Paz, é o Derrubando Gigantes. Aí você faz um propósito do mesmo jeito, 7 semanas, mas para fortalecer. Porque é para edificação já, não é para conversão, né? Mas aí é um outro trabalho que nós vamos fazer depois do Casa de Paz. Então após o Casa de Paz, aí nós vamos começar o Derrubando Gigantes. Que aí é o quê? É para a gente resgatar, restaurar, fortalecer aqueles irmãos que estão fracos, abatidos ou desviados. Nesse caso seria desviado ou não? Não, então não. O caso de paz é para não crente ou desviados, afastados. Esse seria o outro, o Derrubando Gigantes. A gente pediu 10 kits para a gente fazer um teste. Então, terminando o caso de paz, nós vamos começar esse. Tem muitos irmãos pedindo esse aí, né, para edificação, para fortalecimento já dos crentes que estão abatidos. Não, aí é desviado, aí conta. Pode resgatar ele. O caso de paz serve. Mas aí a nossa ideia é usar o caso de paz para quem não é crente, nunca conheceu Jesus, e o Derrubando Gigantes para quem está fraco, afastado ou para quem está desviado. Então a ideia é você alcançar quem não é crente. Mas o Felipe, por exemplo, Felipe era crente, batizei ele há muitos anos atrás. Que ano que foi, Felipe? Foi, né? Aí ele afastou e voltou, fui lá e resgatei ele, com o caso de paz. Foi 2012, não foi? 2011, 2012. 2011. 2012 eu estava no seminário, 2011. Então, houve um resgate, estava afastado, desviado, não tem nenhum problema. Mas lembra disso, o caso de paz é para quem está longe de Cristo, não conhece Jesus e precisa ser resgatado. Mas depois, para os outros aí, nós vamos ter um outro trabalho. Então, olhe para a necessidade das pessoas. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. Então essa oportunidade, tem alguém enfermo? Pastor, uma doença incurável. Há alguma doença que Jesus não cura? Incurável para os homens. Vai lá, faz um propósito e creia. Talvez é tudo que ele está precisando, tudo que ela está precisando. Né? E se morreu com a doença? Menos converteu, foi para o céu. Não é? Talvez você vai com um objetivo, Deus tem outro. Agora, o que é melhor? A pessoa ser curada ou ser salva? Né? A pessoa está num câncer terminal. Se ele puder escolher, você quer ser curado ou quer ir para o céu? Você salva. O que é mais importante? Porque às vezes tem um monte de gente curada, o que adianta curar e ele não entregar a vida para Jesus? Vai para o inferno curado. Né? Então a salvação é sempre o maior milagre que uma pessoa pode receber. Viu, Jesus? Falta 10 minutos. Aproxime-se de pessoas com o intuito de conhecê-las. Então não vai lá só para falar de Jesus para ela. Você tem que ir com o intuito de conhecê-las, de criar um vínculo com ela, de você se relacionar com ela, de você fazer dela o seu filho espiritual. Então procura conhecer as pessoas, né? Então se é alguém que você jamais queria ter um relacionamento com ela, ter uma convivência com ela, né? Parar para ouvir ela, não vai, porque o objetivo é o quê? É fazer com que você de fato, né, dê uma atenção para essa pessoa, crie vínculo com ela, vai ser o seu filho. Então você vai trazer ela para tomar café na sua casa, você vai na casa dela, saiu para pescar, né, Emerson? Leva junto. É assim que você faz com o filho da... Criar vínculo. Porque a mudança vem por meio dessa transferência, né, de unção que há em você. Então você está ali, mudado, transformado, então a hora que você fala, as suas experiências vai transformando a pessoa. Então quanto mais você convive com ela, mais a vida dessa pessoa vai transformando. Então a gente transfere, se a gente está com raiva a gente transfere, se a gente está estressado a gente transfere, mas se a gente está bem, feliz, a gente também transfere, por meio da convivência. Estava ali na fonte de Jacó, e Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte.
Era isto quase a hora sexta. Veio a mulher de Samaria tirar água. O que Jesus falou para ela? Mulher, se você tivesse da água que eu te dou, você nunca mais precisaria vir nesse poço. Jesus foi sábio, ela falou, mas me dê dessa água então, para que eu não precise voltar aqui. Ela estava achando que era uma água natural. Ele diz, né, se você beber dessa água, você nunca mais terá sede, né, e você estará para sempre saciada. Que era uma referência à própria pessoa do Senhor Jesus. Então ele usou uma circunstância para abordar o Filho da Paz. Então fica atento, vai aparecer no seu trabalho pessoas com necessidades, né, pessoas talvez que vocês estão no mesmo caminho, no mesmo propósito, e Deus vai te dando oportunidades. Então comece a observar agora as oportunidades, vai te saltar os olhos quando isso acontecer, vai vir na sua mente, no seu espírito, poxa, agora poderia chamar ela por casa de paz. Chama, convida, fala, posso ir lá na sua casa orar? Mas não fala 7 semanas de início não, se você falar 7 semanas de início, o povo assusta. Deixa eu ir lá na sua casa para orar uma vez. Porque aí você vai lá, toma um café, conversa, ora, aí você fala. Então tudo isso você tem que ter percepção. Às vezes se uma pessoa você falar de início, ela não aceita. Eu errei em algumas abordagens. Eu vi que a pessoa disse não porque eu não soube fazer a abordagem. Se eu tivesse sentado, conversado, pedido para ir lá orar uma vez, ele tinha recebido. E ele recebido, o que ia acontecer? Se ele receber uma vez, vai receber mais. Rapaz, você não quer, a gente tem um projeto, depois da oração, nós temos um projeto chamado Casa de Paz, que são 7 semanas, você não quer que a gente continue isso só mais 7 semanas? Daqui a pouco, passa 7, 20, vira uma célula, é sempre assim, porque a pessoa está sendo abençoada, entende? Então, raramente as pessoas rejeitam oração. Então, você não vai lá ministrar estudo, você fala que você vai lá para orar, para abençoar a vida dela, e é isso que nós vamos fazer mesmo. Então, não fala que você vai ministrar um estudo, né? Não fala que é um curso, você vai lá para orar. A gente chama aqui de projeto Casa de Paz, né, para você entender o que significa. Mas você vai abordar falando, nós temos um projeto chamado Casa de Paz, nós vamos orar pelas pessoas, eu queria orar por você, né? Ou nem precisa falar de projeto, eu gostaria de ir na sua casa orar. A hora que você chega lá, você apresenta, né? São 7 semanas que a gente faz, você não quer participar dessas 7 semanas? A gente vem aqui toda semana, é 40 minutos, 1 hora no máximo, né? Depois, se vocês ficar conversando lá, é outra história, mas não seja demorado no seu Casa de Paz não, é 40 minutos, 1 hora, a não ser que ele queira muito você lá, e faz um café, faça uma janta, aí você sabe, não, eu estou à vontade aqui, né? Porque às vezes ele está doido para você ir embora, você está lá, né? Está doido para assistir o jogo dele, você está lá atrapalhando, né? Então tem essa percepção, peraí, ele te quer lá mesmo, ele está só sendo gentil com você, então não seja muito demorado, né? É melhor ele ter saudade de você do que ele se enfadar de você. Então, o importante é você sair de lá e falar, poxa vida, você podia ter ficado mais aqui, porque ele vai te querer na outra semana. Agora você ficou lá até 11 da noite, aí ficou difícil. Fala, Deus que me livre, receba esse cara que mais não. Não vou embora mais. Então tudo isso é importante você ter essa percepção. Descubra aqueles que estão curiosos. Aconteceu isso no Casa de Paz. Eu comecei a ministrar e eu vi que uma das meninas parava assim, ficava assim, mas sabe, sedenta ouvindo. Foi a que mais foi ministrado. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e procurava ver quem era Jesus. Jesus viu um curioso em cima da árvore. Papai, ninguém sobe em cima da árvore à toa. Então, você vai ver pessoas interessadas. Às vezes, se quiser falar disso, vai parar tudo, vai te ouvir. Como que é o negócio? Casa de Paz, como funciona isso? Fisga ela já está fisgada e você não sabe. Apresente uma alternativa à religiosidade das pessoas, porque as pessoas estão achando que você vai mudar de religião, que o seu objetivo é ir lá para tirar da igreja dela. Nem vai, mas ela acha que ela tem uma igreja, entende? Geralmente é assim, não, já tem minha fé, não, já tem minha fé. Você deixa bem claro, não é questão, você não precisa mudar a sua fé, eu não vou lá para mudar a sua fé, nós vamos lá para orar e abençoar. Você crê em Deus? Você crê? Creio. Você crê em Jesus? Creio. Então tá bom, também nós cremos também, nosso objetivo é orar para te abençoar. Se mesmo assim ela não querer, está tudo certo. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, mas não conhecia Jesus. Era piedoso, era temente a Deus, mas não conhecia Jesus. Então o nosso objetivo com o Casa de Paz é levá-los a conhecer a Cristo. Amém? Então as pessoas são religiosas, então não fala de igreja, não fala de religião,
né? Depois você vai falar da ágape, depois você fala das outras coisas, mas fale de Jesus. O nosso objetivo é compartilhar Jesus. O objetivo é fazer com que ela tenha uma experiência com Jesus. Ela tendo uma experiência com Jesus é o que vai mudar a vida dela. Então, remova todo esse bloqueio da religiosidade. Em todas as reuniões usaremos a música Casa é Sua, ou essa que nós cantamos aqui, fica a seu dispor, ela é mais conhecida, né? A Casa é Sua não é tão conhecida, mas como Zaqueu é conhecida. Você pode colocar as duas também, né? Você pode colocar outros louvores, mas o ideal é você ter uma repetição em algumas músicas, para aquilo ficar na mente dela. Então, o ideal é você repetir toda a reunião, as músicas, o louvor, faz na verdade, da música uma oração, ok? Então, essa música é uma música fácil, e use ela como uma oração para o Casa de Paz. Para concluir, vamos falar dos desafios do Casa de Paz que você vai enfrentar. Alguns desafios básicos. Como fazer a reunião do Casa de Paz? As reuniões acontecem uma vez por semana, durante 7 semanas. Então, a primeira você vai lá, você aborda, você ora, mas você não conta ela. Você vai lá só para abordar, tem uma palavra também que você compartilha, depois nós vamos compartilhar ela com você, mas você vai lá, você aborda, você conversa, mas aí você começa mesmo a primeira semana na outra, por isso que se dá 8 semanas no total. A primeira semana é a introdução. A cada semana será compartilhada uma palavra previamente organizada, estabelecida para posteriormente orar por milagres. Então, quem aqui já baixou o aplicativo? Quem já tem um aplicativo instalado aqui? Deixa eu ver no seu celular. Então tem um aplicativo que você pode baixar. Está escrito lá, Casas de Paz Oficial. Coloquei no grupo lá do Casa de Paz. Se você ainda não entrou lá no grupo do Casa de Paz, compartilhei o link no grupo da igreja. Entra lá. Porque no aplicativo tem tudo. A gente tem a revistinha aqui também, mas a gente achou muito mais viável o aplicativo. Mas porventura você quer revista, nós temos aqui também a revistinha para você ir e aplicar sem nenhum problema. Mas no aplicativo, qual que é o bom? Tem todas as aulas, tem as videoaulas lá explicando tudinho como você aplica, orientando como você fala em cada uma dessas ministrações, tem tudo lá. Então, o aplicativo é pago, acho que era R$14,99 ano passado, R$15, mas você paga uma vez só. Você colocou lá no seu Gmail, você nunca mais perde dinheiro. Trocou de aparelho, trocou de celular, você baixou lá, colocou seu e-mail, você já loga nele automaticamente. Então, é uma ferramenta extraordinária. Então, instale ele no seu celular, porque nós usamos ele é muito mais prático. Qualquer pessoa pode mexer, é um aplicativo simples, mas se você tem dificuldade, qualquer pessoa aí te ensina, sem nenhum problema. Seu líder de célula vai te orientar, não é uma situação difícil de mexer, não. É mais fácil que você pegar a revista, vai ser muito mais fácil você manusear o aplicativo do que a revista. E tem também o treinamento lá, tudinho do Danilo Figueira, que é o idealizador desse projeto. Após fazer a leitura e compartilhar a palavra, faça a seguinte pergunta ao homem da paz. Então você vai ler o texto, pega a Bíblia, você tem que ensinar ele a ler a Bíblia, né? Então, não tenho Bíblia, já leva uma Bíblia para ele. Ou, você tem celular, não tem? Então, baixa a Bíblia. Tem a JFA Offline, é a melhor Bíblia que tem, para você instalar no aplicativo. JFA Offline. Depois, se você puder, quem achar lá, compartilha lá no grupo Casa de Paz também. Você pode baixar no aplicativo dele, talvez você não tenha dinheiro para comprar uma Bíblia para ele, não, mas baixa no aplicativo, você acompanha certinho, coloca lá na versão NVI, ou a mesma versão que você usa, porque você tem que ensinar ele a ler a Bíblia, você tem que mostrar para ele a fonte. Evangelismo é isso, mostra para ele a fonte, é um mendigo dizendo a outra onde há pão, amém? Você ensinou ele a ler a Bíblia, a orar, ele virou crente. É muito simples. Como que você gera um filho? Ensina ele a orar, ensina ele a ler a Bíblia, virou crente. Não tem segredo. Você não precisa dar um estudo bíblico, você não precisa fazer um curso de teologia com ele. Você ensinou ele a orar e ensinou ele a ler a Bíblia, você mostrou para ele a solução de todos os problemas para a vida dele. E tudo vai estar resolvido. Ok? Então, depois que você lê o texto, você faz a pergunta: o que mais tocou em você nessa mensagem? Você começa a conversar sobre o texto. Então, é uma conversa que você tem sobre o texto que você leu. Coisa rápida, 10, 15 minutos, e vamos para a oração. Porque o que vai mudar a vida dele é a oração, é experimentar o milagre, é isso que vai acontecer. Encerra o encontro orando especificamente pelo pedido de oração do Filho da Paz. Então, o que ele pediu? Anota, depois pede para ele mandar no WhatsApp, vai anotando, vai pedindo, vai orando, vai falando com ele, tem mais algum pedido que você gostaria, mas anote e ajude-o em oração. Ok?
Então, na primeira ministração, leva uma lembrancinha para presentear o filho da paz. O presente manifesta amor, né? Todo mundo gosta de receber presente. Se você não tem, dá o seu para mim, dá o seu presente para mim que eu gosto. Todo mundo gosta, não é assim? Quem gosta de receber presente? Isso demonstra amor, isso demonstra afeto. Então, na primeira reunião que você for, leva um presentinho, né? Pode ser um livro aqui da livraria que você pode abençoar ele, melhor ainda, tem um livro aqui, ó. Pega um livro que você entende que vai abençoar ele, né? Mas pode ser outra lembrancinha qualquer, pode ser uma caixinha de chocolate, né? Pode ser uma caneca personalizada, sei lá, Deus colocar no teu coração, qualquer coisa simples, mas que demonstre amor, que demonstre afeto, ok? Então isso abre portas, e você ganha o coração da pessoa, ok? Não abra mão do presente, essa lembrancinha abre o coração dele, abre o coração dela para receber, ok? Então, na primeira visita, você já observa lá, talvez alguém goste de planta, já leva uma plantinha, chega lá, você vai observar, vai conversar, ver o que essa pessoa gosta, o que você pode levar para ela de presente, ok? Então é importante, não só demonstrar afeto, mas ser de fato uma coisa que ela gosta, porque ela vai, poxa vida, ela acertou, ela me deu justamente o que eu gostava. Então não abra mão disso. Durante ou após o projeto, o objetivo é conduzir essa pessoa ao encontro com Deus e ao batismo. Então, o Casa de Paz, ele é o começo, mas você tem que levar ele para o encontro. A maioria das pessoas só são de fato impactadas só que elas passam pelo encontro, né? Então você semeia no encontro, você colhe. E agora nós vamos ter algo melhor ainda. Nós vamos fazer com que as pessoas já sejam batizadas no encontro. Terminou o encontro, já tem a piscina lá na chácara, né? Vai ser lá em 4 Marcos, nós vamos fazer os encontros. Quem, né, já decidiu batizar, vamos batizar lá. Ah, pastor, não vai fazer isso pela emoção. A hora que ele sai de lá, ele fala, rapaz, não tem como desistir mais não, já batizei. Você não dá nem tempo dele pensar. Não. Eu sempre falo isso. Se você tem a oportunidade de abençoar a vida de alguém, não coloca dúvida não. Coloca dúvida não. Às vezes os pais fazem isso, o filho quer batizar, né? Cuidado, é difícil. Não, incentiva, encoraja, né? Então você tem que reforçar. Não, você vai conseguir, fica tranquilo. Você veio aqui, foi para isso mesmo. E os irmãos que não decidiram lá ainda, 2 semanas depois nós vamos ter também o outro batismo, e vamos ter vários batismos, né? Eu nem queria batizar, nosso primeiro batismo assim, em abril, já começamos o ano batizando 8, em nome de Jesus, nós vamos ter uma grande colheita, irmãos, uma grande colheita mesmo esse ano, creia nisso. Então eu quero pelo menos 50 casas de paz, pelo menos 50, então cada células aí tem um alvo. Quantas casas de paz que é por célula? 3. Pastor, só tem eu lá com condição de fazer casa de paz. Então você vai fazer 3. Faz um em cada hora, 1 hora por célula, né? Das 6 às 7 numa, das 7 às 8 na outra, das 8 às 9 na outra. Você faz 3 casas de paz num dia, né? E você ministrou, abençoou. Você pode ter certeza, não é pelo muito falar que você vai ganhar. Jesus disse que não é pelo muito falar. Então você não precisa ficar lá uma noite inteira para você ganhar ele, pelo contrário, né? Então vai lá, tem que fazer hora, fala, eu vou, que eu tenho outra casa de paz para fazer. E vai embora. Durante a semana você manda mensagem, conversa, cria vínculo. No último final, aí no churrasco aí você muda, né? Faz um em cada dia. Que aí a última você tem que fazer um churrasco, fazer uma comunhão legal, fazer uma festa. Aí o negócio tem que ser diferente. Tem uns irmãos aí que eu fui, que foi churrasco toda a reunião. Verdade. Toda a reunião fizeram churrasco. Eu falei, não, mas hoje não precisa não, que eu estou com pressa. Tive que falar para ele, eu não vou conseguir ficar. Se eu fazer, eu não vou ficar. Ficou até chateado que eu não fiquei. Falei, meu, tem que ir. Então, toda célula tem que fazer pelo menos 3 casas de paz, é o nosso alvo. Então, só tem eu, é tu e tu mesmo. Deus vai dar graça. Eu fazia isso, eu saí de uma e ia para outra, fazia uma no horário e na outra. Você faz pelo menos 2 ao mesmo tempo, você consegue. Às vezes 3 é muito, né? Mas pelo menos 2 você consegue. E eu quero que você treine, leve alguém com você, leva gente diferente com você. É o nosso alvo. Então, vamos levar ela para o encontro e posteriormente ao batismo. Por quê? Porque a hora que a pessoa batiza, é a hora que ela de fato decidiu por Jesus. Quando que ela decidiu por Jesus? Quando decide batizar. Porque ela falou, não, agora eu decidi mesmo. Então, quando uma pessoa nasce de novo? Quando ela decide pelo batismo. Se ela decidiu pelo batismo é porque ela teve uma experiência com Deus. Quais são os pré-requisitos para fazer o caso de paz? Tem que participar de uma célula e ser filho de Deus, é muito simples, né? Pastor, precisa ser batizado? Não precisa ser batizado ainda, talvez não deu tempo, aconteceu alguma coisa, mas ela precisa ter nascido de novo. Ela falou, eu quero esse negócio, eu recebi, mas a gente coloca como critério o quê? Tem que estar numa célula. Por quê? Porque depois que fazer o caso de paz,
O filho dela tem que ir para uma célula. Então, se você não faz parte de uma célula, a primeira coisa que você tem que fazer é vá para uma célula. Você precisa ter uma célula, ter um líder, né, que vai estar orando por você. Então, há toda uma rede de oração, de intercessão, para que você tenha fruto. Não, você vai fazer, vai perder o seu tempo, né, você vai se frustrar ainda. Então, o primeiro passo faz parte de uma célula. Se você é filho de Deus, nasceu de novo, a nossa orientação é que sejam batizados, tá? Mas não é regra. Talvez a pessoa nasceu de novo, mas ainda não batizou. Mas tem que estar fixo numa célula. Então, qualquer um pode fazer casa de paz. Você quer porque você nasceu de novo. Ninguém quer fazer casa de paz se você não foi inspirado pelo Espírito de Deus. Ninguém faz isso pela carne. Esquece. Onde as casas de paz podem acontecer? Na casa da pessoa que está abrindo as portas para o casa de paz. Mas pode ser no escritório, pode ser numa empresa. Não tem lugar também. Entende? Onde essa pessoa quiser te receber, eu pelo menos vou fazer essa no escritório. Eu dou uma direção, vou fazer com ele no escritório. Ele mora com os pais, né? Não pode receber na casa dos pais. Vamos fazer com ele no escritório dele, de trabalho. Quantas casas de paz cada dupla de semeadores pode abrir? Ilimitada, quanto você conseguir fazer. Então, você consegue fazer 2, 3, 4. Lembrando que tem prazo de duração, né? Então são apenas 2 meses, passa rapidinho, irmãos. Você começa a casa de paz, rapidinho passou. Então é fevereiro e março. Em abril nós vamos levar eles para o encontro. Então quanto você consegue fazer? Como que é a questão do seu tempo? Foca nisso, esses 2 meses agora é isso. Focado, tanto nós não colocamos encontro, não colocamos nada, né? Fevereiro, março, só para você focar mesmo no seu casa de paz. Como eu posso contar o número de casas de paz? Cada pessoa de famílias diferentes contará como um casa de paz. Talvez você fazer na casa de alguém, mas ele chamou um amigo. Então você não tem só um casa de paz, você tem 2 filhos da paz acontecendo na mesma casa. Então se ele convidou os amigos, outras pessoas, conta também como outro filho da paz. Os semeadores são livres para dirigir as reuniões semanais como desejarem? Não. Todos devem seguir o padrão estabelecido para administração, tempo, conteúdo, etc. Porque daqui a pouco cada um faz do seu jeito, começa a fazer errado, e o projeto, ao invés de ser uma coisa boa, é uma coisa ruim, daqui a pouco o nosso projeto está mal falado. Então, né, você tem liberdade para aplicar como o Espírito direcionar. Mas nós temos um padrão, que é isso, você tem que fazer parte de uma célula, né, tem o tempo, tem o material, tudinho que é compartilhado, não fuja disso. Por quê? Você não vai ter resultado. Tem jeito, você fugiu do caminho, você deixa de ter resultado. E daqui a pouco, ao invés de abençoar, prejudica. Só para isso. Então você não precisa ficar inventando a roda, já foi feita. Você fica criando uma nova estrada, já tem uma estrada feita, anda por ela. Né? Então isso aqui foi testado, experimentado, já há décadas. Aquilo que foi errado, corrigido. E algumas coisas a gente vai corrigindo ainda no caminho. Mas segue o princípio. Novas pessoas podem ser convidadas para participar das casas de paz depois da primeira semana? Sim. Qualquer pessoa pode ser convidada a participar em qualquer das ministrações. Chegou lá na última, não tem problema. Chegou na última, você já começa na casa dele, na primeira, na outra semana, já propõe para ele. Mas nunca feche as portas para ninguém. Então o casa de paz tem que estar aberto para todos o tempo todo, ok? Se ela participou da última semana, de alguma forma, ela está sendo abençoada. Não é uma possibilidade, nos próximos casos de paz, você fazer com ele. Então o nosso objetivo aqui é fazer no primeiro e no segundo semestre. Mas se depois que você fazer os 2 primeiros, a gente continua, a gente não para. Só que no segundo semestre a gente lança de novo, ok? Porque às vezes você termina o seu caso de paz e você quer fazer outro. Não deu fruto, pastor, não gerou ainda. Começa um outro. Não pare. Então nós nunca devemos parar o caso de paz. Agora a gente lança ela todo semestre, todo ano na verdade, né? Esse ano que a gente vai lançar 2 vezes. Qual o momento ideal para convidar a pessoa para a reunião de celebração do culto? Qualquer momento, desde a primeira reunião, pode convidar ele para o culto, chama ele. Né? Agora você não vai pressionar, você vai convidar. Durante o projeto, o que acontecerá? Os participantes serão desafiados a participar do encontro com Deus. Então vai falando com eles. A hora que você vê a oportunidade, você fala do encontro. Vamos ter encontro em abril, tal data. Eu queria muito que você participasse. Olha lá na sua agenda, já reserva, né? Já se prepara financeiramente para abençoar ele, né? Porque às vezes se você não pagar, ele não vai se organizando financeiramente, nem que seja para você ajudar, pagar a metade, né? Se prepara para isso. Alguns serão integrados em uma célula. É muito importante que depois desse processo seja integrado a uma célula. Ou no final, algumas casas de paz serão transformadas em célula. Nós temos aqui algumas casas de paz que depois, né, se transformaram em células, ok? Mas é importante que essas pessoas sejam conduzidas depois a um pequeno grupo com você. Se ela não se tornar uma célula, ela precisa ir para uma célula. Então,
Cumprimente o anfitrião calorosamente quando você chegar, calorosamente, moderadamente, né? Com atenção, tudinho, né? Mas com devido respeito. Agradeça ao anfitrião por abrir as portas da sua casa para receber a paz do Senhor Jesus. Entregue o presente, né? Que você separou para ele, para ela, e diga que seu objetivo nesses dias é abençoá-los com orações. Deixando bem claro isso, eu estou aqui para abençoar você espiritualmente, com a oração. Fale claramente que o objetivo é orar por milagres e paz, trazendo a presença de Deus na casa. Desfaça o principal bloqueio, mudança de religião, se tornar crente. Porque eles acham que você está lá para tornar ele crente ou mudar de religião. Fala, você não precisa de nada disso, né? Você precisa, só estamos aqui para abençoar você. No final, deixe que o Espírito fale isso com ele, vai ter um momento certo de você fazer cada coisa. Convide o filho da paz para fazer uma oração em forma de canção. Entregue a letra da canção impressa se for necessário, né? Senão você envia a letra para ele no celular também, se ele é mais moderno, senão imprime a letra, leva. Então essas coisas demonstram o quê? Cuidado com a pessoa vai se sentir amada. Rapaz, ele imprimiu a letra para mim, ele gastou o tempo dele imprimindo uma letra para mim. Vai por mim, isso tem peso, e ajuda ele a cantar o louvor ali na hora. Aí tem a letra da música, se for essa que você for usar. Compartilhe a palavra da semana, ore especificamente pelo pedido de oração do Filho da Paz, agradeça e confirme o próximo encontro. Deixa sempre o próximo encontro amarrado. Amém? Resumidamente é isso. O caso de paz é muito simples. O que é o caso de paz? É você ir até alguém, orar por ele, ministrar sobre a vida dele e ele experimentar milagres. Alguma dúvida? Não? Tudo certo? Então vamos orar. Você já tem a sua dupla no caso de paz? Se você tem, ora com ele agora, ore com ela, fica junto aí. Nós vamos agora já orar. Quem que é o seu? Se você já tem a sua dupla, nós vamos orar juntos agora. É minha esposa, você é minha dupla. Se você não tem, você vai orar por essa dupla, que é o primeiro passo. Você vai pedir para Deus colocar na sua mente uma pessoa, você vai chamar ela e falar, eu queria que você fosse minha parceira de casa de paz, meu parceiro de casa de paz. Como eu disse, você pode ter mais de uma dupla, por exemplo, às vezes eu faço uma dupla com a Carol, mas eu faço com outro líder, e assim por diante. Né? Então, não precisa ter só uma parceira ou um parceira. Amém? Vamos orar por isso? Jesus, nós queremos nessa noite te agradecer pela tua bondade, pelo teu favor. Pai, nós queremos nesse primeiro semestre, Pai, pelo menos 50 casas de paz. Nós vamos começar agora a nossa semana de jejum, a nossa semana de oração, e nós queremos que o Senhor nos dê um nome, Senhor, o nome do nosso parceiro de oração, o nome da nossa parceira de oração. Nós queremos que o Senhor também nos dê, Senhor, os filhos da paz, que nós vamos orar nessa semana. Pai, nós queremos, Pai, a lista das pessoas. Pai, que o Senhor nos sopre, Pai, na nossa mente, no nosso pensamento, as pessoas que o Senhor quer que nós possamos ir até eles, resgatá-los, abençoá-los, em nome de Jesus. Meu Deus, nós clamamos ao Senhor nessa noite, e declaramos, Pai, a bondade e a misericórdia do Senhor. Jesus, nós declaramos, Pai, que essa casa de paz será um sucesso sobrenatural. Nós queremos, Pai, nesse encontro, batizar pelo menos 25 pessoas, só aqui, Senhor, de Araputanga. Por isso nós queremos que essas 50 casas de paz gere, Senhor, nessa primeira leva, nesse primeiro encontro, pelo menos 25 batizados. Nós oramos e pedimos que o Senhor nos dê uma grande colheita. Pai, que essa verdade entre no coração dos irmãos, nas células. Pai, que todos saibam que eles possam fazer um casa de paz. Que todos saibam, Pai, que eles possam ir até alguém, orar, ministrar, abençoar e semear a Tua paz, semear o Teu Evangelho. Pai, eu declaro em nome de Jesus que nós vamos avançar nessa cidade contra o império das trevas, contra as obras malignas, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos que essa cidade é do Senhor Jesus, nós declaramos que cada uma dessas casas dessa cidade, um dia, Senhor, receberão na sua casa o casa de paz. Nós vamos alcançar todas as casas dessa cidade, que ainda não conhecem o Senhor. Por isso nós oramos e pedimos ao Senhor, Pai, o teu revestimento de poder, de unção e de percepção do alto. Senhor, nos dê, Senhor,
esses 100 filhos batizados esse ano. E eu quero que o Senhor comece, Pai, a usar os teus filhos com poder, com unção e com autoridade. Nós entregamos em tuas mãos esse projeto. A partir de agora, nós queremos que o Senhor, Pai, nos usa com jejum, com orações e clamores, e que no nosso coração queime o desejo por aqueles que não conhecem o Senhor, de conhecer o Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe sua vida. Até amanhã. E amanhã nós estaremos aqui, para que juntos nós compartilhemos essa palavra. Entre no grupo. Se você não está, entre no grupo lá, tá?